Vamos supor que você tá nos anos 90 e você quer ouvir aquele álbum novo que o seu artista favorito acabou de lançar. Você poderia talvez procurar no Spotify, no YouTube ou até quem sabe baixar num 4Shared, no Ares ou num Kazaa da vida. Só que tem um único probleminha, nada disso ainda existe e se você quiser ouvir uma única música não vai ter jeito. Você vai ter que desembolsar uma grana. Nos anos 90, inclusive, a indústria musical estava concentrando cada vez mais dinheiro do que nunca porque começou a se tornar normal as pessoas comprarem um CD inteiro de um artista só por causa de uma ou duas músicas que acabavam ficando populares, até que um novo software surgiu e mudou a história da internet e da indústria da música para sempre. Seu nome era Napster e ninguém sabia ainda, mas ele seria palco de uma verdadeira guerra que duraria anos e envolveria dezenas de bandas e uma série de processos criminais à justiça. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então é aquilo, deixa o joinha aí embaixo se vocês curtirem esse vídeo, deixa o joinha aí inclusive se vocês usarem esses programas da época e se inscreva se você for novo por aqui, beleza? Agora antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para poder se divertir, como o jogo Double, o jogo Mines, e hoje eu vou mostrar para vocês o jogo Crash, mas atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo, aí um contador vai começar a subir com um multiplicador. O seu trabalho é sair do jogo antes que esse contador estoure, e aí você consegue multiplicar o seu valor em diversas vezes, ou perder tudo que você colocou. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e antes de vocês confirmarem a transação, usem o cupom STACKS para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder ir entendendo como que o site funciona. E bom, deem uma explorada, tem diversos jogos aqui bem simples de entender e lembrando, é apenas um site para você se divertir, não coloque dinheiro aqui que você não pode gastar, é para ser apenas um entretenimento, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. No ano de 1998, dois jovens chamados Shawn Fanning e Sean Parker começaram a imaginar um mundo onde qualquer um poderia ter acesso à música que quisesse sem precisar pagar nada por isso. O problema é que sempre que eles falavam disso pra alguém, eles eram chamados de malucos, porque era uma ideia que parecia simplesmente impossível. Na época, as únicas maneiras que você tinha pra ouvir a música que queria era sintonizar a rádio e torcer pra ela tocar, pra quem sabe gravar na sua fita cassete ou então comprar o álbum do artista. Ponto final, não tinha outro jeito. Mas Shawn havia ouvido falar sobre um formato de compressão de áudio que pouquíssima gente conhecia na década de 90 e talvez você também já tenha ouvido falar por aí. Ele se chama .mp3. O formato de arquivo MP3 surgiu na década de 80 quando Carlsen Brandenburg, um engenheiro de áudio alemão, começou a explorar maneiras mais eficientes de comprimir um áudio digital sem sacrificar tanto assim a sua qualidade sonora. Depois de muito trabalho, ele chegou no resultado final do MP3, mas o negócio era tão complicado que levou mais de 10 anos para que ele se tornasse público, lá na metade da década de 90, e foi aí que Shawn ouviu falar sobre ele. Shawn acreditava tanto que esse era o futuro da música que ele largou a faculdade aos 19 anos para poder trabalhar nesse que seria o primeiro software de compartilhamento de música gratuito pelo mundo. Sean Parker, que na época era programador, viu potencial na ideia e se uniu a ele, sugerindo que o software utilizasse a tecnologia P2P. Nesse modelo de protocolo, os próprios usuários iriam armazenar e compartilhar os arquivos online das músicas para que outros usuários pudessem baixar, criando assim uma grande rede compartilhada. Foi inclusive através desse protocolo que a pirataria começou a se disseminar de forma incontrolável na internet ao longo dos anos seguintes. O Mega Upload, por exemplo, que eu já fiz um vídeo a respeito aqui no canal, usava o mesmo protocolo de compartilhamento e bom, eles não tiveram um final muito feliz não. Os amigos passaram meses se dedicando à criação do software e Shawn teve a ideia de chamá-lo de Napster porque esse era o apelido que ele tinha quando jogava basquete na escola e aquilo era meio que uma maneira de mostrar para as pessoas que o Napster, que era tão zoado por todos, havia feito algo revolucionário. Então, em junho de 99, a dupla lançou oficialmente o Napster na internet, apostando totalmente na sua raiz descentralizada. A conclusão deles era que se eles fizessem uma plataforma onde os próprios usuários disponibilizariam e baixariam as músicas, ninguém poderia detê-los, afinal eles só estavam hospedando ali o serviço. Se alguma gravadora quisesse processar alguém, teria que processar individualmente cada usuário, então de certa forma tava safe. O que eles não tinham percebido é que eles estavam mexendo com uma das indústrias mais poderosas da época e a coisa ia ficar feia bem rápido. Já nas primeiras semanas,
semanas, o Napster atraiu cerca de 40 mil usuários, impressionando até mesmo seus criadores, e em questão de meses, eles bateram a casa dos milhões de usuários. Esses números já seriam impressionantes hoje em dia, mas imagine em 99, quando a maior parte da população nem tinha internet em casa, então 1 milhão de usuários e um programa criado por 2 ex-universitários super novos era algo sem precedentes, era um sucesso absoluto. Eles estavam praticamente inventando a roda. Imagina você ser o precursor do streaming de música online que é utilizado no mundo inteiro hoje em dia. A maior parte da base de usuários do Napster era de estudantes de universidades, já que nessa época era muito difícil ter uma internet de alta velocidade em domicílio comum. O problema é que a febre do Napster se espalhou tão rapidamente que algumas universidades precisaram banir o serviço dos seus campus, porque ele chegava a ocupar cerca de 75% do tráfego total da banda larga, impossibilitando que os alunos usassem outros serviços básicos. Inclusive, se liga só, numa matéria especial da MTV em 99, eles foram nos dormitórios dos alunos das universidades lá dos gringos e perguntaram quantas músicas eles tinham baixadas no computador, e as respostas giravam de 500 a 5.000 e todas elas foram baixadas pelo Napster. And I'm with MTV News. I was wondering if you had any MP3s on your computer. Yeah. So, how many MP3s do you have on your computer? About 600. Maybe like 100 or something. 6 or 7,000. Mas logo, essa febre cobraria seu preço. Apenas 6 meses depois do seu lançamento, em dezembro de 99, a Associação da Indústria das Gravadoras da América entrou com um processo gigantesco contra a Napster, unindo não apenas gravadoras como a Sony, a Warner e a Universal, mas também bandas e artistas como o Metallica e o Dr. Dre, que pra piorar, abriram seus próprios processos individuais contra o serviço. Pois é, se tem algo mais maluco do que criar um software desse tamanho aos 19 anos, é ser processado por toda essa galera aos 19 anos. As alegações do processo eram de que o Napster era responsável por infringir direitos autorais através de um serviço que permitia que os usuários compartilhassem e baixassem músicas sem a devida autorização, tirando assim o lucro dos artistas sobre o próprio trabalho. Assim como aconteceu no caso do Mega Upload, a conta era meio injusta porque eles consideravam que toda pessoa que estava baixando uma música pelo Napster estaria literalmente deixando de comprar o CD. Sendo que a gente sabe que muitas vezes quem tá baixando algo ilegal online tá deixando de comprar justamente porque não tem dinheiro para aquilo. Então ela não vai comprar de qualquer jeito. Segundo os advogados das gravadoras, ao conectar usuários que disponibilizam e baixam as músicas, o Napster estava viabilizando uma pirataria em massa e deveria ser punida por isso. Mas a parte mais louca é que o processo que realmente se tornou um campo de batalha nem foi esse das gravadoras, mas sim o do Metallica. A ação judicial movida por ele renderia até um capítulo à parte, se liga só. No dia 3 de maio de 2000, os integrantes do Metallica foram pessoalmente até o escritório do Napster para tirar satisfação do porquê que uma música deles que ainda não havia sido lançada foi parar lá no software deles, e eles queriam saber o que estava acontecendo. E a mídia, é claro, não perdeu a chance de fazer alarde, e o baterista foi o principal alvo dos paparazzis por ser o membro da banda que mais falava sobre o assunto, e inclusive eles levaram caixas e mais caixas com nomes de todos os usuários que tinham baixado a tal música vazada, dizendo que alguém teria que pagar por isso. O mais louco é que até hoje ninguém sabe como essa música foi parar no Napster, já que ela foi gravada para uma trilha sonora do filme Missão Impossível 2, e o combinado era que ela ficasse guardada num lugar secreto até o dia do lançamento do filme. A teoria principal é que algum funcionário que trabalhava na produção do filme fez uma cópia e acabou vazando na internet, mas nada disso foi confirmado. Eu vou ter que censurar as palavras do Lars, mas ele disse exatamente isso daqui: se o Napster vai com a gente, nós vamos com eles também. Uma relação bem saudável. Pouco tempo depois, o Shawn Fanning simplesmente apareceu na premiação do MTV Awards usando uma camisa do Metallica, fazendo uma clara provocação à banda, que agora havia se declarado inimiga número 1 do seu serviço. E se liga só na cara do Lars, que tava na plateia nesse dia. Pois é, não teve jeito, a partir daquele momento a guerra tava declarada. Sabe quando uma tentativa de esconder ou denunciar uma coisa acaba tornando essa coisa ainda mais famosa? Foi exatamente isso que aconteceu com o Napster. Os processos e a reação do Metallica e de outros artistas publicamente acabaram fazendo com que todo mundo quisesse conhecer o programa, e não era por menos. Pensa aqui comigo. Você vai na televisão e na rádio falar sobre a primeira plataforma de música gratuita da história e quer que as pessoas reajam como? Rapaziada, tem um software aí que dá pra usar de graça, o mundo inteiro usa, dá pra ouvir música sem pagar, ouvir música antes do lançamento, dá pra ouvir demos e tudo mais. Não usem, hein? É claro que o número de usuários cresceu absurdamente, e no ano de 2000 o Napster bateu o impressionante número de 8 milhões de pessoas baixando músicas de vários artistas diferentes e irritando bastante os executivos poderosos por trás da indústria da música. O Metallica também sofreu um efeito reverso ao esperado e foi chamado de hipócrita pela maior parte do público, já que a banda cresceu na década de 70 realizando a prática do tape trading. O tape trading, que significa troca de fitas, era uma prática bem comum lá nos anos 70 e 80, onde os fãs gravavam as músicas
músicas ao vivo usando fitas, e aí depois eles trocavam com outros fãs essas fitas por outras músicas, e assim ia. Inclusive, muitas bandas menores eram a favor do Napster, porque era a forma deles de fazer o tape trading. Muitos artistas independentes que não podiam se dar ao luxo de ter uma gravadora, viram no Napster a única maneira de popularizar o seu som e fazer com que ele chegasse em mais pessoas. E o mais impressionante de tudo é que no ano de 2000 surgiram vários estudos afirmando que os usuários do Napster gastavam mais dinheiro comprando álbuns do que os que não usavam Napster. Isso porque eles acabavam conhecendo a banda por lá, curtiam o som e aí queriam apoiar a banda, então eles iam lá e compravam os discos. E como eu falei, o cálculo das gravadoras era meio desonesto, porque eles desconsideravam esses casos que acontecia muito. E não foi só artistas menores que saíram em defesa do Napster não. Durante uma entrevista em 2001, o Dave Grohl do Foo Fighters disse que a música deveria ser acessível a todos que quisessem ouvir e defendeu o uso do software. The thing about music is that music should be available to anybody that wants to hear it. I think that there should be no such thing as a price tag on music. Okay, maybe there's a price tag on the package that you buy. You know, you pay $13 for a CD, you get the artwork, you get the jewel box, you get the friggin' sticker, you get the whole nine, whatever. I don't want to turn on my radio and have to put a nickel in it to hear Metallica. I mean, and you know what? I understand where some people come from when they say Napster is taking money away from me. Napster is hurting my lifestyle, or I don't have food in my refrigerator because Napster's got my song all over the internet and no one will buy my demo tape. When it's someone that sold 50 million records and they got 50 million fucking dollars and they're bitching about pennies, fuck you, man. O Napster rapidamente ganhou o apoio da opinião pública e as bandas e artistas como Metallica e Dr. Dre passaram a ser ridicularizadas em fóruns online e até sofreram boicotes. O Dr. Dre deixou o processo correr em sigilo, mas o Metallica realmente comprou a briga e o Lars começou a ir em todos os programas possíveis para dar entrevistas dizendo que os donos do Napster deveriam ser presos ou penalizados. Enquanto isso, Sean e Sim Parker foram se tornando cada vez mais famosos e estampavam capas de revistas como os gênios da nova geração que seriam responsáveis por revolucionar o mercado da música e da internet. E não era por menos, já que no ano de 2000 o Napster foi de longe o site mais acessado de toda a internet e a empresa, que começou com 2 estudantes, rapidamente se expandiu para centenas de funcionários. Tudo parecia estar remando para uma grande vitória, mas a justiça não enxergou dessa forma. Em julho de 2000, um tribunal federal concedeu uma ordem de liminar que exigia que o Napster removesse o acesso a músicas protegidas por direitos autorais em sua plataforma. O tribunal considerou que as ações do Napster contribuíram para uma violação significativa de direitos autorais e impôs restrições imediatas ao serviço. Para poder cumprir a ordem judicial, o Napster começou a implementar filtros que bloqueavam o compartilhamento de músicas específicas. O problema é que quando as gravadoras perceberam que alguns artistas específicos conseguiram impedir que suas músicas foram parar no Napster, eles foram abrindo vários e vários processos para que, aos poucos, todas as bandas que eles gerenciavam fossem retiradas do Napster. Pois é, nem com os melhores advogados do mundo, o Napster seria capaz de bater de frente com um dos mercados mais influentes e poderosos de todos os tempos. Então, aos poucos, a batalha judicial foi sendo perdida, até que em julho de 2001, o Napster encerrou oficialmente suas operações como parte de um acordo judicial. O Napster concordou em pagar uma indenização às gravadoras como parte do acordo, porém naquela altura do campeonato, eles estavam soterrados de processos e naquele ponto era impossível se manter funcionando. Nesse período, os 2 criadores do Napster estavam tão populares na indústria que eles conseguiriam oportunidades para trabalhar em outros lugares, então a melhor coisa a se fazer era deixar o Napster de lado. Aliás, de lado mais ou menos, porque em novembro de 2002 o Napster foi vendido para uma empresa chamada Roxio por 5,2 milhões de dólares. A partir disso, a marca sofreu diversos rebrandings. O Napster passou a ser um site de venda de músicas e depois foi comprado pela Best Buy em 2010 por 121 milhões de dólares e em 2011 ela foi vendida novamente para outra empresa, a Rhapsody, se tornando um site de streaming de música igual ao Spotify. Então sim, o Napster existe até hoje, ele provocou muitas mudanças na indústria da música. Até o iTunes surgiu nessa treta como uma alternativa legalizada para que você pudesse comprar cada música individualmente ou então o álbum inteiro para você poder ouvir e consumir em qualquer dispositivo da Apple sem se preocupar com pirataria. O iTunes nunca fez muito sucesso aqui no Brasil porque a gente não tem o costume em larga escala de pagar por músicas ainda mais online, mas nos Estados Unidos ele fez um sucesso absoluto, até porque as músicas chegavam a custar menos de $1. Então no fim das contas, se você usa hoje em dia o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o YouTube e tudo mais, muito disso é por influência do
Napster. E os fundadores do programa, o que aconteceu com eles? O Sean Fanning continuou a participar de diversos empreendimentos tecnológicos e ajudou a fundar várias startups, como por exemplo a Snowcap, uma empresa de gerenciamento de direitos autorais, e a Rupture, uma plataforma de rede social focada em jogos online. Ele também esteve envolvido em vários outros projetos ao longo dos anos, mas ao contrário do seu parceiro, ele não curtia muito a fama, então ele preferia se manter longe dos holofotes. Já o Sean Parker seguiu um caminho um pouco diferente, mas também focado em iniciativas de tecnologia. Em 2004, Sean Parker conheceu o Mark Zuckerberg e eles começaram a trabalhar juntos, se tornando assim o primeiro presidente da empresa. Pois é, o cara se envolveu em duas das redes mais revolucionárias da história da internet. Parker também esteve envolvido em várias outras empresas e investimentos, incluindo na criação de um serviço de streaming de filmes chamado Screening Room. Além disso, ele é conhecido pelo seu envolvimento em diversas iniciativas filantrópicas e hoje ajuda diversas instituições de caridade através de doações e campanhas de arrecadação. Povo, se vocês curtiram, deixa o joinha aí pra mim, e mantendo no tema sobre pirataria, cliquem no vídeo à esquerda se vocês querem conhecer mais sobre a história do Mega Upload, que foi fechado pelo FBI, ou no vídeo à direita, que conta a história do The Pirate Bay. São duas histórias bem interessantes, dá uma olhadinha aí, e muito obrigado por assistirem até o final. Um abraço e tchau!